a nós, ok? Eu trago um estudo que também está na playlist, um estudo geral aqui sobre epístola, que eu quero somente dar uma lida rápida aqui, alguns qualitativos em relação à epístola. Veja só, epístolas do grego epístole são correspondências formais, diferentemente das simples cartas. Poderiam ser escritas em papiro, você vê acima aí, né, uma imagem do papiro, tá certo? Pergaminho, você vê, por exemplo, enrolado nesses dois rolos, um pergaminho. O papiro extraído de plantas, né, que são caniços aí cortados e colocados de forma trançada, batidos, raspados e secados ao sol. Então, para se produzir essa folha de papiro. O pergaminho, pele de animal curtida, raspada e devidamente cortada para produzir então esse material. Então, o pergaminho é muito mais durável, mas por outro lado também é muito mais caro, né, do que o papiro. Em pergaminho, papiro, pergaminho ou pequenos cacos chamados óstraco. Aí você tem por último a imagem de um óstraco, aí, né, de um pequeno caco onde escrevia-se alguma mensagem rápida que só poderia ser denominado como carta, né? Então uma carta, um bilhete, uma lista, né, uma pequena carta. Não tem saudação, não tem finalização, não tem destinatário. É uma pequena lista, muitas vezes. Então é uma carta somente. Agora, no caso dos demais que estão acima aí, inclusive o primeiro exemplo de alguém que está escrevendo, quando você tem uma epístola, você tem toda uma formalidade maior, né? Então você tem autor, destinatário, né? Você tem saudação, tem corpo, né, da carta, argumentação, conclusão, tudo isso numa estrutura muito mais formal. Então você tem uma epístola. Por vezes podia-se fazer uso de um amanuense que atuava como datilografista, tá certo? E de certo modo editor gramatical, sob a supervisão do autor narrador. Então você tem, por exemplo, o apóstolo Pedro, que não tinha um domínio técnico da língua grega, mas conhecia certamente para pregar, para se comunicar, para ensinar, mas não tinha um domínio técnico como Lucas, por exemplo. Aí você tem, por exemplo, Pedro fazendo uso. A primeira e a segunda carta de Pedro. Pedro faz uso de um amanuense na primeira e faz uso de outro amanuense na segunda. Aí você vai ter necessariamente uma certa diferença na construção, tá certo? Gramatical, mas supervisionada ambas pelo mesmo apóstolo Pedro, tá ok? Que confere autoridade a esses documentos. Então, se não passar pela revisão do apóstolo Pedro, não tem autoridade. O apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, né, inspirado pelo Espírito Santo, para a produção, então, daqueles textos. Valendo-se do amanuense somente como alguém que vai fazer o registro e vai fazer a correção gramatical, sob a supervisão do autor, narrador. As epístolas tinham variados tamanhos e no caso das paulinas temos desde Filemão com 335 palavras até o verdadeiro tratado teológico de Romanos com 7.101 palavras. Extraordinário, né? Maravilhoso. As epístolas neotestamentárias estão basicamente organizadas por ordem de tamanho. Em 13 paulinas, 7 universais, 3 pastorais e mais aos Hebreus, de autoria desconhecida. E é o estudo que eu trouxe já, né, na aula passada. Nem toda carta chega a poder ser considerada uma epístola, devido à sua simplicidade, mas certamente toda epístola é também e mais que uma carta apenas, uma vez que inclui elementos de uma carta e outros que podem não ser encontrados nas mesmas. No caso da epístola, veja, uma epístola é uma correspondência formal que requer nome do escritor, destinatário, saudação, desejo de bem-estar aos leitores, corpo da carta e saudações finais. Então, além de todas essas formalidades, você tem o corpo onde ele traz as informações que seria então a carta, né? Carta inserida dentro daquela estrutura maior, com as devidas formalidades, constituindo então uma epístola, ok? Figura 7, exemplo de um óstraco edomita do século 7 ou 6 a.C. Nesses casos, os textos eram desenhados e não gravados, como nas tábuas de pedra. Tá? O Chester Beatty, papiro P46, atualmente 86 folhas, originalmente 104 folhas com algumas das cartas de Paulo e Hebreus. Esta porção contém Gálatas 6, 10, tá, ok? E Filemão 1 e 1. Temos aí
um importante documento que comprova a autenticidade do Novo Testamento, documentos antiguíssimos. Aí você tem, por exemplo, fragmentos de documentos. E alguém pode pensar, mas em que isso pode comprovar, uma vez que o texto não está na íntegra? E aí onde você vai observar na papirologia, nessa questão documentária, a importância de um pequeno fragmento onde você perceba, você consiga identificar de forma específica o texto que está gravado ali. Então, a partir daquele pequeno trecho, você identifica de que texto trata, e a partir dessa identificação, você comprova que aquele fragmento está tratando acerca desse texto, que está dentro do cânon maior, ok? Então, você parte para a análise, por exemplo, teste de carbono 14, que não é tão exato assim, mas que é muito útil aí, né, para a questão da comprovação de antiguidade de materiais. Então, teste de carbono 14. Então, todo material manipulado vai perdendo carbono ao longo da vida. E conforme o nível de perda de carbono desse material, nós temos uma maior possibilidade de antiguidade desse material. Agora, claro, não é tão exato assim. Mas os documentos do Novo Testamento comprovam, aí você tem alguns manuscritos que eu vou mostrar aqui, que são a prioridade dessa aula. Vou mostrar aqui que alguns documentos encontrados de cartas comprovam a antiguidade extraordinariamente grande e muita proximidade dos textos autógrafos, dos textos originais, dos textos que saíram da pena dos próprios apóstolos. Então temos textos comprovadamente tão antigos que chegam a ser de apenas 50 anos antes dos seus próprios originais. Um texto que saiu da pena, né, da mão do próprio apóstolo, do próprio autor daquele texto. Aí nós temos uma comprovação de autenticidade extraordinária do Novo Testamento. Tá, ok? Somente para continuar aqui a apresentação, nós temos aqui as cartas, né, do Novo Testamento e as suas respectivas datas. Veja só. Carta aos Romanos, acredita-se que tenha sido escrita entre 54 e 58. A carta aos Romanos mesmo, escrita da cidade de Corinto. A carta aos Romanos, escrita da cidade de Corinto, de 54 e 58. A primeira e a segunda de Coríntios, talvez escrita na terceira viagem missionária de Paulo, na região da Macedônia, no ano 55 depois de Cristo, ok? A carta aos Gálatas, possivelmente escrita de Éfeso, tá certo? Ou Antioquia. Aí discute-se a data de 52 ou 49, ok? Então, Ciro William Hansen, por exemplo, afirma a data de 48 depois de Cristo, ok? A carta aos Efésios, a carta de Paulo a Éfeso, né? A igreja que está em Éfeso, escrita da prisão, em 62 depois de Cristo. Filipenses também, carta da prisão, entre 58 e 60. A carta de Paulo aos Colossenses, também da prisão, de 60 e 61. A primeira e a segunda de Tessalonicenses, escrita talvez de Atenas ou Corinto, entre 50 e 52. Acreditando-se, né, ser a primeira carta, o primeiro documento. Acreditando ser o primeiro documento do Novo Testamento, escrita talvez de Atenas ou Corinto. A primeira e a segunda de Timóteo após a prisão, já em Roma, entre 62 e 64. E a segunda de Timóteo em 66 e 67, já no segundo aprisionamento de Paulo. Então, acredita-se que Paulo tenha sido liberto daquela primeira prisão, onde ele escreve a maioria daquelas cartas, ok? Que ele tenha sido liberto dessa prisão, e temos alguns textos onde Paulo fala que fez a sua defesa, que ninguém o acompanhou, mas que Deus o livrou, né, da boca, né, que o livrou do inimigo, né, livrou daquela situação. E uma segunda ocasião de aprisionamento. Então, com a libertação dessa primeira, você tem Paulo mencionando, por exemplo, algumas cidades que não são descritas nem nas outras cartas e nem nos itinerários que Lucas descreveu em Atos, como, por exemplo, a cidade de Nicópolis, que Paulo cita e não foi citada em outro momento, em outra ocasião, em outra descrição. E aí temos a possibilidade de Paulo ter sido liberto daquele primeiro aprisionamento, ter escrito, por exemplo, a segunda carta que escreveu a Timóteo e ter sido novamente aprisionado, né? Ocasião, então, em que pede para que Timóteo chegue rápido, vá rápido até ele. Então, situação essa que pode ser, por exemplo, enquadrada num segundo aprisionamento de Paulo já na época de Nero, né? Aquela grande perseguição
levantada por Nero para acusar os cristãos do grande incêndio de Roma. Tito, após a prisão em Roma, entre 62 e 64. Filemon, talvez escrita da Macedônia ou da prisão ainda, né? É colocada geralmente como carta da prisão. Entre 65 e 66 depois de Cristo, tá ok? A carta aos Hebreus, as cartas universais, o Apocalipse, a dos Hebreus, autoria desconhecida, né? Local desconhecido, autoria desconhecida, talvez escrita entre 63 depois de Cristo. Não fala sobre a destruição do templo ainda, não fala sobre destruição. Então, acredito que é uma data anterior à destruição do templo. A carta universal de Tiago, talvez escrita de Jerusalém, 61 depois de Cristo é a data indicada. A primeira e a segunda de Pedro, talvez escrita de Roma, data aproximada a 63, a primeira e a segunda entre 63 e 68 depois de Cristo. A primeira, a segunda e a terceira de João, talvez tenham sido escritas da cidade de Éfeso, entre 85 e 90. Judas, local é desconhecido, né? Autoria de Judas, local desconhecido, e a data entre 60 e 70. E o Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, local Ilha de Patmos e data 90 depois de Cristo, data aproximada, né? Aí temos algumas descrições aqui que eu só quero ler rapidamente, porque tudo isso é abordado nas aulas. Carta aos Hebreus, autor e local de composição desconhecidos. Um trecho aqui, ó, os da Itália vos saúdam, que está em 13:24. Não se sabe se o autor estava na Itália ou se havia junto com ele pessoas de origem italiana. Então, não tem como ter uma definição muito clara sobre isso, acerca dessa questão. Clemente, por exemplo, em 95 depois de Cristo, faz menção a ela em seu conteúdo. Não é falado sobre a destruição do templo, né, no corpo da carta, o que sugere uma data anterior a 63 depois de Cristo. Então, uma vez que o importante fato da destruição do templo não é mencionado, acredita-se que tenha sido composta antes, né, desses eventos. E Clemente, em 95, já era conhecedor, então essa carta já era aceita e estava circulando, né? A carta é destinada aos judeus que já estavam espalhados pelo mundo e ressalta a superioridade do ministério de Cristo em relação à antiga aliança que fora tornada obsoleta pela nova, uma vez que Cristo se torna agora o sustentador dessa nova aliança, cumpriu a lei em si e abriu para nós a porta de salvação pela graça do Senhor Jesus Cristo. A carta de Tiago, algumas questões levantadas. Ó. Diferentemente dos tratados teológicos de Paulo e João, esta é uma carta de cunho prático, que trata do modo de vida e da prática da verdadeira religião, conforme é chamado por Tiago, né? Que é o auxílio da viúva, dos órfãos. Então, a prática da fé. Não uma fé teórica ou emocional, mas uma fé prática, realizada. Muitos teólogos têm visto o posicionamento teológico desta epístola como antagônico à teologia paulina, mas o que prevalece é que o conteúdo aqui presente complementa o ponto de vista adotado por Paulo, pois o que Tiago buscava é que a fé imaterial se materializasse em atitudes no plano real, possivelmente escrita de Jerusalém por volta de 61 depois de Cristo. Então temos aí não um antagonismo, e sim uma complementaridade. Quando Paulo diz que a salvação é somente pela graça e não por obras. Então temos aí sendo tirado do âmbito de obras vazias e colocado totalmente no âmbito da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo, nas obras por ele realizadas. Mas uma vez que você entra no âmbito da salvação pela graça de Cristo Jesus, e você agora vive, né, em Cristo, e Cristo está agora em você, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Cristo em você realiza obras, e é onde temos uma sequência. Paulo afirma, não pelas obras, mas sim pela fé em Cristo Jesus. E uma vez que você está salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, as suas obras agora serão obras da fé. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras, conforme Tiago diz. Então temos aí uma linha de continuidade. Você saindo das falsas obras, crendo em Cristo para a salvação. E uma vez creu em Cristo para a salvação, está salvo na pessoa bendita de Cristo Jesus, agora suas obras têm que demonstrar que você de fato é uma pessoa salva em Cristo Jesus. As obras da fé, e não salvação por obras. A epístola de Pedro, algumas informações. Você tem em tela, deixa eu ver aqui.
Na de Tiago eu coloquei o texto do Concílio de Jerusalém, tá ok? Na de Pedro eu coloquei já um fragmento aí. Você tem texto, primeira epístola de Pedro. Nesse fragmento eles identificaram capítulo 1, versículos 23. Capítulo 1, versículo 23, também o 2,5, o 2,7 ao 12. Vocês conseguiram identificar que é esse trecho do que está tratando aí esse fragmento. A data desse fragmento, do século 3 da era cristã, né, depois de Cristo, foi achado em Oxirrinco, no Egito. Agora está na biblioteca Sackler. O tamanho 15 por 5,5 centímetros. Tá, ok? Então esse fragmento aí, ele comprova esta antiguidade. Ele é do século 3 da era cristã. Século 3 da era cristã. Tá, ok? Pedro é o autor das duas cartas, mesmo tendo a primeira forte rejeição pelo fato de demonstrar muita dependência do conteúdo da carta de Judas, o que não é necessariamente um problema. Se os dois usaram o mesmo amanuense, aquele amanuense vai construir a argumentação pelo menos de uma forma semelhante. Só uma hipótese, só para levantar uma hipótese aqui, para ver que essas argumentações contra, né, a autoria dos apóstolos, ela não se sustenta, ok? É possível que Babilônia, como é chamado o local de onde Pedro escreve a primeira carta, seja uma menção velada a Roma, e que ambas tenham sido escritas entre 63 e 68 depois de Cristo. Você tem a situação na qual os apóstolos muitas das vezes têm que usar de certas linguagens simbólicas, né? Então representar simbolicamente para não comprometer, para não se tornar um risco, né, para a comunidade cristã de sua época, uma vez que estavam sendo duramente perseguidos pelo Império Romano e pelos judeus também na época. O objetivo da primeira é demonstrar aos cristãos que podem vencer os sofrimentos em Cristo, falar sobre a graça de Deus na vida cristã, e na segunda dá ênfase à parousia, a segunda etapa da vinda de Cristo, e ao cuidado com os falsos mestres. Temos a ênfase então das cartas do apóstolo Pedro. As epístolas de João, aí temos dois fragmentos, colocado em tela aí. Texto, primeira epístola de João, data século 3, também achado em Oxirrinco, no Egito. Está na Biblioteca Britânica. Epístolas de João. As 3 cartas foram escritas de Éfeso com o objetivo de circular entre as igrejas entre os anos 85 e 95 d.C. A primeira tem uma característica muito clara de ser uma continuação do Evangelho, quando o autor buscou estabelecer a fé e agora busca fortalecer a fé que foi estabelecida. A segunda, além do chamado para caminhar no amor e na verdade, busca alertar contra a sedução das heresias que negam a vinda de Jesus Cristo em carne. E a terceira pode ser caracterizada como um bilhete particular a Gaio, elogio de sua hospitalidade e crítica da atitude prepotente de Diótrefes. Apesar da crítica questionar a autoria de João, ou pelo menos do apóstolo João, a estas cartas, bem como ao Evangelho, é crido desde a antiguidade que o apóstolo é autor tanto do Evangelho como das cartas e do Apocalipse. Agora, em relação à carta de Judas, a epístola de Judas foi escrita de local ignorado e endereçada aos cristãos em geral. Epístola universal, de 60, por volta de 60 ou 70 depois de Cristo. O autor é irmão de Tiago, o justo, autor da epístola, e meio-irmão de Jesus. Todavia, ambos apenas se identificam como servos do Senhor Jesus Cristo. Isso eu acho extraordinário. Isso eu acho um exemplo para a nossa geração. Ok? Eles poderiam, na mentalidade de certos pseudo-apóstolos da atualidade, se valer disso, né, para o seu próprio engrandecimento. Não, eu sou irmão de Jesus Cristo, né? Não, eles se colocam como servos do Senhor Jesus, que é a característica, né, que é o qualitativo melhor para nós. É uma honra. Nós somos servos e Ele é Senhor. Nesse epístola, o autor leva os cristãos a batalharem pela fé, rejeitarem os hereges e as heresias perniciosas que se espalham. No Apocalipse, as informações que eu quero trazer é o seguinte, Temos papiro 18 em tela. Papiro contendo fragmentos do livro de Apocalipse, escrito em grego, século 3, encontrado no Egito. Seu conteúdo apresenta apenas fragmentos do primeiro capítulo do livro, e o grego usado nesse papiro são textos do tipo alexandrino. Encontra-se atualmente na biblioteca British Library, P. Oxy, 1079.
Aí tem algumas letras e números aí que são para você localizar, né, o texto lá no arquivo. Papiros de Oxirrinco, né? Vimos aí que alguns daqueles papiros apresentados em tela aí são de Oxirrinco. Então houve uma importante descoberta de material ali em Oxirrinco, no Egito. O texto que eu coloco em tela foi extraído de http://biblioteca.com.br/site/os papiros papiros e os pergaminhos /os papiros de Oxirrinco. Veja, papiros de Oxirrinco. Os papiros de Oxirrinco nos deram o mais numeroso subgrupo de cópias primitivas do Novo Testamento. São porções sobreviventes de códices escritos em grego uncial, tudo em maiúsculo e sem separação, tudo junto. É isso aí, uncial, texto em grego, tudo em maiúsculo e tudo junto, sem separação. Uncial. Em papiros. Os primeiros foram escavados por Bernard Payne Grenfell. Desculpe que eu vou pronunciar errado, tá? Não sei inglês. E Arthur Surringer Hunt, em Oxirrinco, no Egito. Início do século XX. Dos 124 papiros do Novo Testamento, 50 ou 40% são de Oxirrinco. O mais antigo é datado do início do século II. Início do século II. Tá ok? 101 a 200 da era cristã, veja aí. Portanto, foram copiados no período de aproximadamente um século após os documentos originais do Novo Testamento terem sido escritos. Grenfell e Hunt descobriram o primeiro papiro do Novo Testamento, logo no segundo dia de escavação durante o inverno de 1896-97. Esta assim como outras descobertas iniciais, foi publicada em 1898 no primeiro dos agora 70 volumes do trabalho, Os Papiros de Oxirrinco. E aí, texto em inglês. Escrito por João, né, Apocalipse, escrito por João, o apóstolo que encontrava-se exilado na ilha de Patmos, por volta de 90 d.C., endereçado às 7 igrejas da Ásia e a toda a cristandade. Sua doutrina apresenta-se sob os aspectos dualista, determinista, pessimista, otimista e ético, a estrutura geral do livro de Apocalipse. As interpretações adotadas pelas escolas teológicas seguem as possibilidades futurista, radical ou moderada, histórica, preterista, simbólica, eclética. Nessa igreja, a nossa igreja tem seguido a posição futurista e literal, fundamentalista, inclusive, tá ok? Dispensacionalista, fundamentalista. Aqui em tela, Oxirrinco, onde fica? O local onde foram feitas essas extraordinárias descobertas. Nós temos aí perto de Hermópolis, né? Perto de Nilópolis, na chamada Arcádia, no território, né? Que está dentro do Egito, ok? Temos aí inclusive uma imagem, né? E um texto que foi descoberto lá. Então, Oxirrinco no Egito. Isso que eu coloco em tela para vocês agora é a aula de fechamento de cano que está na playlist de introdução ao Novo Testamento. Ok? Então esse material foi amplamente discutido nessa aula. Somente para a nossa leitura, veja, a primeira imagem colocada é o Codex Sinaiticus, também conhecido como manuscrito de Aleph, primeira letra do alfabeto hebraico. É um dos mais importantes manuscritos gregos já descobertos, pois além de ser um dos mais antigos, século IV da era cristã, é o único códex que contém o Novo Testamento inteiro. Atualmente acha-se no Museu Britânico. Códex é esse formato de livro, tá certo? Talvez esse formato tenha sido uma inovação feita para a preservação dos textos do Novo Testamento, tá? É uma possibilidade apenas, mas você tem esse formato no qual o texto não está mais enrolado, não está num rolo mais. Ele está agora com folhas presas, tá certo? Mas as outras, e fechados numa capa, para que possam ser então protegidos e facilmente manuseados, tá certo? Na comunidade cristã, para que seja então ensinado, né? O ensinamento possa ser facilitado. Então você tem o chamado Codex, que é o formato de livro, diferente dos pergaminhos e papiros, né? Que tinha aquele formato de rolo. O Codex Vaticanus é um dos mais antigos manuscritos existentes na biblioteca grega, Antigo e Novo Testamento, um dos 4 grandes códices unciais, tudo em maiúsculo e tudo junto.
O nome do Codex deve-se ao fato de estar guardado na Biblioteca do Vaticano, pelo menos desde o século XV, escrito em 759 folhas do Velho e em letras unciais. Foi datado paleograficamente como sendo do século IV da era cristã. Dentre os critérios canônicos podemos citar a inspiração intrínseca do conteúdo, a cooperação do conteúdo moral e o testemunho histórico da Igreja Cristã. Então você, de forma alguma, você tem o cânon do Novo Testamento sendo aprovado, sendo ratificado, nem por indivíduo, nem por determinado grupo, em algum concílio, em alguma reunião. De forma alguma, de modo algum. Você tem o processo canônico sendo desenvolvido a partir do testemunho das próprias comunidades que eram detentoras desses documentos. Você tem, a partir daquilo que foi mostrado para você, daquele mapa, daquele histórico, você tem os documentos sendo produzidos e estando espalhados pelas comunidades. E quando foram então reunidos, estas comunidades é que deram testemunho da sua inspiração intrínseca, tá certo? Deste conteúdo, da cooperação do conteúdo moral, tá certo? Que estava presente, e do testemunho histórico. Ou seja, esse texto comprova comprovação moral de seu conteúdo, tá certo? Inspiração intrínseca, ele não entra em contradição, eles não se contradizem entre si, não se contradizem com o Antigo Testamento, ok? Testemunho histórico, tal apóstolo esteve entre nós e escreveu esse texto. O apóstolo Paulo esteve entre nós e nos mandou essa carta. O apóstolo Pedro escreveu, né, essas cartas. O apóstolo Marcos, amanuense de Pedro, nos legou esse documento. Mateus escreveu esse documento. Então você tem o testemunho das próprias comunidades dando peso então de comprovação para esses documentos. Tanto que alguns documentos ficam durante certo tempo em investigação, porque a sua comprovação não foi tão forte. Então havia uma comprovação, mas de uma comunidade, algumas comunidades. Então, uma vez que não havia essa comprovação tão forte, mesmo que o seu conteúdo já tivesse sido aceito, ele fica ainda sob investigação, até que em determinado momento ele é aceito, né, de uma forma tranquila como documento canônico, mas alguns documentos ficam durante um tempo num processo ainda de investigação. É aquilo que é chamado prolegômena, antilegômena, né? Prolegômena já aceito, antilegômena investigado ainda, e nota, que são rejeitados, né? Aquilo que foi colocado por Eusébio de Cesareia. Então você tem esse processo aí, e para mim isso é extraordinário, que mostra a seriedade com que a igreja sempre tratou esses documentos. E a seriedade como ela trata essa questão canônica. Sempre tratou essa questão canônica. Num livro de F.F. Bruce, você tem, por exemplo, o autor falando sobre algumas discussões da época, demonstrando que desde cedo já se fazia essa diferença entre textos sagrados, textos apócrifos e textos úteis, mas não necessariamente canônicos. Você tem, por exemplo, uma orientação no Didaquê, se não me engano, acho que foi no Didaquê, ou foi no Pastor de Hermas, que diz que se o exército romano, né, ele invade a casa de um irmão e exige que seja entregue os livros, esse irmão, sem pensar duas vezes, tem que entregar os documentos que ele tem em casa, que sejam livros apenas úteis para a fé, como Pastor de Hermas, ou Didaquê, ou Carta de Clemente. Entregue esses documentos e faça o possível para esconder os textos que são de fato canônicos. Então, uma narrativa dessa demonstra, né, que havia sim, era feito desde cedo diferença entre aquilo que era reputado por canônico, que teve origem apostólica, né, tinha apostolicidade, né, autoridade apostólica sobre o escrito, e os outros que eram tidos como úteis, Pastor de Hermas, Didaquê, né, mas que não necessariamente eram canônicos, que não tinham esse peso de autoridade canônica. Veja só, as evidências internas da afirmação de autoridade divina e as evidências externas da formação do cânon através de um processo histórico e com a cooperação das igrejas como um todo, demonstram o processo, é um processo de formação do cânon, ok? E não algo arbitrário. Constantino não tem nada a ver com isso aqui. Constantino não tem absolutamente nada a ver com isso, ok? Isso é antes de Constantino. Quando Constantino chega no contexto histórico, isso já está realizado, isso já está decidido.
até no máximo o século IV da era cristã, todos os 27 livros já eram universalmente aceitos em toda a cristandade, até no máximo o século IV. Entre 301 e 400 da era cristã, todos os documentos já estavam aceitos. Eles tinham sido escritos até 100, tá certo? Até 100, até o século I da era cristã. Aí eles, uma vez escritos, estão nas comunidades, sendo compartilhados, circulando. Vão começar a discutir, tá certo? A construção de um cânon, tá certo? Aqueles textos são canônicos dentro das suas comunidades. A comunidade que o tem o julga ser inspirado. Tem autoridade, tem apostolicidade, tá certo? Tem autoridade apostólica. Agora, entende-se que é necessário construir um cânon onde se compreenda somente os textos que são tidos como de fato sagrados, revelados. E aí você vai ter uma discussão que se estende aí entre século I e século III. Você vai ter análise, né? As comunidades vão fornecer os textos que tem. Ó, aqui temos esse texto, é de Mateus, esse texto é de João, primeira carta, segunda carta, terceira carta, Apocalipse. Aquele tem Tiago, aquele tem Paulo, inclusive Paulo. As 13 cartas de Paulo foi o primeiro cânon. O primeiro cânon. A primeira coleção. Elas começaram a circular como coleção muito cedo. Era a coleção das 13 cartas de Paulo. Então as igrejas que receberam as cartas, recebiam, copiavam, passavam para o outro. O outro, aquele tinha recebido, copiou, passou para aquele. E aí, muito cedo já reuniram as 13 cartas. Então o primeiro cânon. O primeiro cânon neotestamentário são 13 cartas de Paulo. Aí depois você vai ter Atos dos Apóstolos, que é uma narrativa histórica, e posteriormente os Evangelhos. Ok? Então você vai ter esses livros que vão aumentando, né, e vão constituindo agora o cânon total. Mas o primeiro cânon são 13 cartas do apóstolo Paulo. Até o máximo século IV, todos os 27 livros já eram universalmente aceitos em toda a cristandade. E dentre os critérios para aceitação podemos citar circulação universal, conhecida por todo mundo, autoria de apóstolos ou seus discípulos diretos, Marcos, por exemplo, acompanhando Pedro, Lucas acompanhando Paulo, livros conforme a tradição e a doutrina dos apóstolos, ou seja, que tem apostolicidade, ou seja, tem autoridade no seu conteúdo comprovadamente em coerência com a doutrina, tá certo? Extraída aí do ensinamento dos apóstolos. Estabeleceram forte influência para a formação do cânon neotestamentário, a base textual inspirada no Antigo Testamento e o testemunho dos pais da igreja quando a autoria dos apóstolos nas mais diferentes comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Interessante, né? A dinâmica aí da autoridade veterotestamentária, né? Então, se entra em contradição com o Antigo Testamento, está fora. Você tem essa questão aí. E tem o testemunho, né, daqueles que sucederam os apóstolos, né, em linha direta aí com os apóstolos, que tiveram contato direto com eles e que poderiam então comprovar ser aquele texto da autoria destes. E aí o quadro que eu coloco agora para você é o quadro chamado Evolução do Cânon do Novo Testamento. Evolução do Cânon do Novo Testamento. Foi extraído do livro A Bíblia através dos séculos, do saudoso Antônio Gilberto. Antônio Gilberto, grande homem de Deus que nos deixou aí uma obra extraordinária. E aí você tem esse conteúdo, tá certo? A evolução do cânon do Novo Testamento. Começando, encabeçando a lista, Epístolas de Paulo, como eu descrevi para vocês. Escritas entre 48 e 67. Né? 48 porque a hipótese de Gálatas ser a primeira e ter sido escrita em 48. As 13 epístolas, primeira coleção, primeiro cânon. A primeira Bíblia, se você é um cristão em 65 da era cristã, você adquiriu uma Bíblia, Novo Testamento. Que Bíblia você comprou? Você comprou as 13 epístolas de Paulo, que estão já reunidas. Os outros documentos estão nas comunidades, estão ainda dentro das comunidades, mas esses aqui já se constituindo numa pequena coleção. Tá? Atos dos Apóstolos, escrito em 63 d.C., narrativa histórica do Novo Testamento. Aí você tem um documento que vai ser uma ponte, um elo de ligação entre os evangelhos, que não são necessariamente biografias, mas tem um caráter semelhante, né? Ele vai ser um elo de ligação entre evangelhos e cartas, tá ok? Então, Atos dos Apóstolos, 63 d.C., narrativa histórica do Novo Testamento. Evangelhos sinóticos, entre 60 e 65. Você vai ter os evangelhos sinóticos aí,
escritos durante esse período. E João, que é tardio, em 85, da era cristã, escrito após aqueles, com uma outra abordagem, né? Por isso não é sinótico. A vida e as palavras do Senhor Jesus Cristo, basicamente, tá ok? Hebreus, de Hebreus a Judas, epístolas escritas entre 68 e 90 da era cristã, depois de Cristo, universais de Hebreus. Aí você tem esse outro conjunto de textos que compõem o cânon neotestamentário. E Apocalipse, que fecha essa produção canônica em 96 depois de Cristo, no tempo já do imperador Domiciano, fechamento da produção canônica, com aquele texto extraordinário que eu citei no livro do Apocalipse de João, que sela a produção canônica. Não existe texto canônico após isso, ok? As epístolas de Pedro, veja aquilo que eu comecei já a falar no slide passado. As epístolas de Pedro, de João, de Tiago e de Judas e o Apocalipse permanecem em análise antes de entrar no cânon. Aquilo que eu falei sobre prolegômena, antilegômena e nota. Tá? Notas são os apócrifos e pseudepígrafos já de cara rejeitados, com origem gnóstica. Certo? Então eles têm um caráter todo estranho, uma estrutura toda esquisita, não têm autoridade, ok? Então eles são rejeitados de cara. Os prolegômena aceitos, tem um testemunho forte, muito espalhado por muitas comunidades, muito testemunho acerca deles. Os antilegômena têm testemunho acerca deles, o conteúdo é aceito, mas o testemunho não é ainda universal. Então não são muitas comunidades que os conhecem. Então algumas comunidades comprovam que são de autoria, de fato são canônicos, né? São de autoria apostólica, têm autoridade. Mas essa comprovação, esse testemunho não é tão amplo. Então é necessário se fará uma análise maior, com todo cuidado, com toda segurança, para que sejam posteriormente então incluídos no cânon. Então é uma questão de testemunho. Enquanto uns têm um testemunho universal, conhecido por todas as comunidades, alguns não têm um conhecimento tão amplo. São conhecidos de algumas, essas que o conhecem comprovam sua autoridade, mas não são conhecidas amplamente. Então é uma questão de serem mais conhecidos e por isso vão sendo analisados. Veja alguns testemunhos acerca dessa autoridade, testemunhos acerca, né, que comprovam a autoridade desses textos canônicos. Veja, a carta de Clemente de Roma, em 95 d.C., cita vários livros do Novo Testamento, escrita aos Coríntios. Tá, ok? A carta de Policarpo, em 110 d.C., cita epístolas paulinas. Veja que eles estão fazendo largo uso destes textos canônicos, escrita aos Filipenses. Inácio de Antioquia, ou Inácio de Antioquia, certo? Em 110 d.C., cita vários livros canônicos também. Justino Marte, em 140 d.C., cita quase todos os livros do Novo Testamento. Você tem agora uma pessoa se valendo de quase todos os livros, apenas alguns antilegômena que ele tem um certo receio ainda. Irineu, entre 130 e 200 d.C., chama os textos do Novo Testamento de Escritura. Então, um grande apologista, chama os textos do Novo Testamento de Escritura. Isso já era um entendimento pacífico, né, na época dele. Orígenes, entre 185 e 284 d.C., os 27, ele faz uso largo, amplo, dos 27 livros conhecidos do Novo Testamento. Mantém algum receio, alguma dúvida ainda, alguma ressalva apenas sobre Hebreus, Tiago, 2 de Pedro e 2 e 3 de João. Alguma ressalva. Por quê? Porque o testemunho ainda não é universal, mas algumas comunidades para os quais foi destinado, que guardavam, detinham esse texto, comprovam a sua autoridade canônica. Okay? Atanásio, patriarca de Alexandria, em 327 d.C., publicou uma lista com os 27 livros canônicos que temos hoje. Então, com isso nós temos esses textos que foram durante um tempo discutidos, ficaram em análise, até que foi universalmente comprovada a sua autoridade. Aquelas comunidades que davam testemunho deles, de fato, conseguiram comprovar, né, de fato, a autenticidade e a autoridade, principalmente a autoridade desses documentos. Essa autoridade foi aceita,
essa autoridade foi reconhecida universalmente, então eles passam a integrar de forma tranquila, né, os 27 livros que compõem o cânon neotestamentário. Okay? Então, conforme Atanásio publica essa lista, já contendo os 27 livros do cânon neotestamentário. Em 393 d.C., o concílio de Hipona aceita a lista, e em 397 d.C., o terceiro concílio de Cartago ratifica o cânon. Em 393 a lista foi aceita como autoridade, e em 397, de fato, o cânon está ratificado, né? Ou seja, todos concordam que este é o cânon do Novo Testamento. O cânon do Antigo Testamento e do Novo Testamento foi escrito ao longo de 1142 anos, sendo 1046 no Antigo Testamento, mais 96 para o Novo Testamento. Também. E aí, a partir disso, nós temos alguns conteúdos que fortalecem essa autoridade. Então, vimos aí uma questão da evolução, né, da constituição desses documentos importantes. E nós temos a partir de agora alguns conteúdos que eu quero deixar disponível aqui que fortalecem essa autoridade, né, que recuam bem para trás a questão da autoria desses livros, porque a autocrítica textual, durante muito tempo, ela implementou uma análise desrespeitosa em relação aos textos do Novo Testamento e que os fazia ter sido compostos posteriormente, muito distante da época em que de fato os apóstolos viveram, em que de fato o Senhor Jesus Cristo viveu. E aí nós temos essa construção, né, essas hipóteses sendo construídas, afirmando que na verdade a igreja inventou, né? A igreja na verdade não registrou aqueles eventos, aqueles fatos, mas ela apenas inventou aquilo como forma propagandística, né? E aí quando nós encontramos, né, a arqueologia desenterra esses documentos importantes, isso na verdade faz cair por terra esses falsos argumentos, né, e coloca a verdade no seu devido lugar. Como por exemplo aqui, ó, Cânon Muratoriano, primeiras testemunhas da canonização. Fragmento de uma lista dos livros do Novo Testamento escrita em 170. A lista de quando? É de 170 depois de Cristo. Os documentos, o encerramento da produção textual foi em 100 depois de Cristo, com o apóstolo João. Em 170 já tínhamos uma lista daquilo que era considerado os textos, os livros sagrados do Novo Testamento. Agora, por que Muratoriano? Porque foi descoberta por Ludovico Antônio Muratori. Foi descoberta em 1672. Então, temos aí a descoberta, né, em 1672 por Ludovico Antônio Muratori. Tá? Ludovico Antônio Muratori. Aliás, foi descoberta entre 1672 e 1750. Então, não há muita certeza exata acerca da data em que foi descoberta, mas nesse lapso de tempo aí. Um texto que eu quero trazer a leitura, o Fragmento Muratoriano, primeiro de todos, manuscrito latino, descoberto por Muratori na Livraria Ambrosiana de Milão, em 1740. É obra quase do fim do segundo século, fala do Papa Pio I, morto em 157, como se fosse contemporâneo. Foi outrora atribuída a Caio, o presbítero irmão de Pio, provavelmente segundo Salmão ficticiamente. O fragmento, evidentemente traduzido do grego, principia por Lucas como terceiro evangelho, subentendendo os outros dois, e encerra todos os livros do Novo Testamento, com exceção de Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 2ª e 3ª de João, aqueles livros que ficaram durante algum tempo sob análise, tá ok? E aí temos outro conteúdo para vocês, comprovando essa questão da autoridade do Novo Testamento, com o livro que eu trago aqui para auxiliar, História, Doutrina e Interpretação da Bíblia, da editora Ragnus, na página 53, traz aí algumas explicações acerca, por exemplo, daquilo que Eusébio coloca como análise dos textos, Eusébio de Cesareia. Em 326 da era cristã, por meio de sua obra História Eclesiástica, relata o testemunho de muitos que reconheceram os textos do Novo Testamento. E ele mesmo aplicava 3 categorias aos escritos, sendo homolegômena, eu coloquei prolegômena, desculpe o erro, viu? É homolegômena, tá certo? Não prolegômena, é homolegômena. Homolegômena,
reconhecidos, homolegômena, reconhecidos, antilegômena, discutidos, e nota, que são espúrios. Okay? Então, homolegômena, antilegômena e nota. Autores que muito cedo reconheceram a maioria dos livros canônicos. Temos Clemente de Alexandria, que é narrado aí, descrito por Eusébio, tá? Está nas narrativas de Eusébio. Então, o princípio do terceiro século faz primeiro a distinção entre o Evangelho e o Apóstolo. Reconhece 14 epístolas de Paulo, ele inclui Hebreus. Omite Tiago, 2 de Pedro e 3 de João, e encerra alguns livros extracanônicos. Temos aí Clemente de Alexandria. Outro, Orígenes, também em Eusébio, morreu em 253. Todos os livros, com exceção de Tiago e Judas, aos quais, contudo, se refere noutra parte. Temos aí, também ele cita, né, todos os livros. Eusébio de Panfilha, cerca de 315, contém todos. Diz, porém, que há contestação da parte de alguns a respeito de Tiago, Judas, 2 de Pedro, 2 e 3 de João e o Apocalipse, que estão ainda em análise, né? São antilegômenas, são discutidos. E os demais são homolegômenos. Atanásio, cerca de 315, todos, né? Inclusive a classificação que eu coloquei aqui, ó. Atanásio, já em 315 da era cristã, reconhece 27 livros. Outros ainda discutem sobre o Apocalipse e o Evangelho de João, não tanto em relação à canonicidade, em sim com respeito à autoria de João o apóstolo, se é João o apóstolo ou um outro João que teria escrito. Mas Atanásio, 315, já reconhece todos. Fala do pastor de Hermas como útil, mas não como canônico, e refere-se a outros livros como espúrios, ou são nota, né? Cirilo de Jerusalém, cerca de 340, todos, menos o Apocalipse. Os livros contestados de que fala Eusébio são nesse tempo geralmente recebidos. No concílio de Laodiceia, cerca de 364, todos menos Apocalipse. Epifânio de Salamis, cerca de 370, reconhece todos, inclusive o Apocalipse. Gregório Nazianzeno, cerca de 375, todos, menos o Apocalipse. A sua lista está metrificada para auxílio da memória. Anfilóquio de Icônio, cerca de 380, encerra todos, mas diz que a maioria exclui o Apocalipse. A sua lista também está metrificada. Filástrio de Brescia, cerca de 380, todos, menciona 13 epístolas de Paulo e a epístola aos Hebreus, seja do apóstolo. Diz também que outros negam que sejam de João o Evangelho e o Apocalipse. Então a questão de se admitir ser do apóstolo João ou não, mas não a questão de se discutir a autoridade canônica do texto. O texto é canônico, mas não necessariamente se está certo se é de autoria do apóstolo João. Talvez tenha sido um outro João. É isso que eles estavam discutindo nessa época, não a questão do conteúdo. Veja, já em 327, todos os livros que estavam sendo discutidos foram, enfim, aceitos, comprovação universal agora, né? E o cânon fixado. E Crisóstomo, em 407, dá o nome de Bíblia ao cânon de Antigo e Novo Testamento. Veja, Sínodo de Cartago, em cerca de 397, ao qual assistiu Agostinho de Hipona, né? Também chamado Santo Agostinho, contém todos, mencionando os livros especificamente. As atas desse sínodo são de grande valor para o seu testemunho. Jerônimo, cerca de 382 da era cristã, inclui todos. Diz apenas que a Epístola aos Hebreus é por muitos colocada fora do ciclo paulino. Rufino de Aquileia, cerca de 390, inclui todos. Agostinho, que morreu em 430, inclui e menciona todos, e refere essa Epístola aos Hebreus como sendo de Paulo. Crisóstomo, falecido em 407, numa sinopse que lhe é atribuída, mas de autoridade duvidosa, enumera 14 epístolas de Paulo, os 4 evangelhos e os Atos, e 3 epístolas católicas, omitindo o restante. Muito bem, temos aí os textos e a sua evolução canônica. No quadro que eu apresento aí, você tem em linha cronológica o Senhor Jesus Cristo, os originais, indicados aí, né, nesse quadrado vermelho, foram escritos até 100 da era cristã, tá ok? Constantino virá muito posterior a isso. Né? Temos Constantino surgindo muito depois, tanto da produção quanto da aceitação, da canonização de todos os 27 livros do Novo Testamento.
E aí, até o ano 1000, temos a produção de muitas cópias que estão disponíveis para nós e que comprovam a autenticidade e a fidedignidade com que foram preservados os textos do Novo Testamento, sendo pelo menos 24.000 cópias. 24.000 cópias, tá ok? Até o ano 1000 da era cristã, ok? E aí as Bíblias modernas de hoje que fazem então essa ponte, né, entre os textos mais antigos que estão preservados e que estão disponíveis, textos aí que recuam até o primeiro século da era cristã, como alguns fragmentos, tá ok? E uma quantidade enorme de textos que podem comprovar então a autenticidade da preservação desse conteúdo ao longo da história. As Bíblias modernas são traduzidas a partir dos manuscritos existentes mais antigos, muitos datados de 100 a 300 Anno Domini, né, da era cristã. Esses manuscritos fontes são bem anteriores a Constantino ou outras forças políticas religiosas que não interferiram nessa questão. Para fechar nossa aula sobre autoridade do Novo Testamento, temos o livro Novas Evidências, de Josh McDowell. Novas Evidências que demandam um veredito, tá ok? Confiabilidade do Novo Testamento. Veja esses fragmentos, ok? Onde foram detectados, né, foram reconhecidos os textos a que se referem e a data que pode ser fixada a partir das análises químicas, né, laboratoriais que foram feitas no material. Essa é a questão. Você entendeu a importância desses fragmentos? Com o pequeno trecho que está nele, identifica-se a que texto pertence. Com o material, consegue-se encontrar a que época aquele material pertence. Tá certo? Em que época ele foi manipulado. Papiro 52, né, ou P52, Biblioteca John Highlands. João 18, 31 ou 33 é o texto que está sendo mencionado aí. A época em que foi produzido, 117, entre 117 e 138 depois de Cristo. E assim cai por terra todo aquele ceticismo construído ao longo de muita época pela escola da alta crítica textual. 117 e 138. Então, se esse texto teve circulação e foi descoberto esse fragmento dessa época, né, esse fragmento remete a um texto anterior, escrito até pelo menos 100 da era cristã. Outro papiro chamado Papiro Bodmer II, escrito entre 150 e 200 da era cristã. Contém grande parte do Evangelho de João, tá certo? Foi escrito no segundo século. Os papiros vêm, né, a deixar algum texto, desculpe, mas estou chutando aqui um espanhol, viu? Mas basicamente ele diz textos que se remetem aí aos autógrafos, né? Que remetem aí aos originais, tá ok? Então temos aí texto que está ligado aí ao Evangelho de João, entre 150 e 200 da era cristã. Temos aí o Bodmer P66, 751 folhas com Lucas e João, escritos cerca de 200 depois de Cristo. 200. Você tem ideia do que é um texto que foi descoberto, cujo material analisado pode ser remetido a 200 depois de Cristo? 117 como o Highlands, 200 como o Bodmer, que está sendo analisado aqui. Essa porção contém João 7,58, 8, 12 a 16. Aqui temos o Chester Bate, né, papiro P45, originalmente 220 folhas de papiro com os evangelhos e Atos, escritos na primeira parte do terceiro século depois de Cristo. Essa porção é de João 10, 7 a 25, terceiro século depois de Cristo, okay? Muito próximo dos originais. E aí, algo que eu discuti, que inclusive eu encerrei a palestra lá no São Jorge, com este quadro aqui apresentado, né, no Novas Evidências, e que coloca de uma forma bem clara o nosso posicionamento em relação aos textos sagrados, ok? O posicionamento bíblico, o posicionamento correto. A visão incorreta: a igreja determina o cânon, a igreja mãe do cânon, a igreja magistrada do cânon, a igreja reguladora do cânon, a igreja juíza do cânon, a igreja senhora do cânon. Com esse tipo de posicionamento você tem a manipulação dos textos e o risco constante de heresias. Com a visão correta você tem a igreja descobre o cânon, por isso toda pesquisa. A igreja é filha do cânon, por isso a obediência. A igreja é ministra do cânon, por isso o empenho na comunicação integral. A igreja é reconhecedora do cânon, por isso
essa dedicação no estudo. A igreja é testemunha do cânon, por isso que ela se compromete com aquilo que ela está testificando. E a igreja é serva do cânon, por isso ela submete a Deus por meio dos textos sagrados que nos foram comunicados. Outro quadro que é apresentado também aqui no livro Evidências, né, Novas Evidências, que exige um veredito, você tem uma comparação, porque a alta crítica textual e outras escolas de crítica dos textos antigos, elas colocam um peso extraordinário sobre a análise que fazem da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. Só que se você analisasse com o mesmo critério outros textos da Antiguidade, esses textos sequer teriam o direito de figurar como de fato textos de autoridade, o texto de autenticidade comprovada. Porque você tem um lapso temporal e um número de cópias muito pequeno. Como por exemplo, texto de Homero, Ilíada, escrito original em 800 a.C., cópia mais antiga 400, o intervalo entre o texto original e a cópia mais antiga disponível é de 400 anos entre um e outro. Então, a possibilidade de haver uma alteração total desse texto é muito grande. Então, você tem essa cópia que é de 400 a.C. Você não tem como saber se ela de fato preserva, tá certo, de forma honesta o texto original, porque o lapso temporal é de 400 anos e o número de cópias é de 643 disponíveis. Heródoto, História de Heródoto, 480 a 425 é o texto original. O documento mais antigo é de 900. Temos um lapso temporal de 1350 anos e o número de cópias é apenas 8. Então, é um documento que assim é um tiro no escuro, é sorte. Não tem como você saber se esse documento que você tem disponível, que tem um lapso temporal de 1350 anos e cujos documentos são apenas 8 cópias, você não tem como saber se aquilo diz respeito ao documento original ou se foi totalmente modificado. Tucídides, História, 460 a 400 é o documento original. A cópia mais antiga é de 900, o lapso temporal de 1300, 8 cópias também. Platão, olha só, hein? Importantíssimo aqui, ó, filosofia grega, né? Base da nossa filosofia ocidental. Platão, o original de 400, a cópia mais antiga de 900, o lapso temporal 1300 anos. Como você sabe se essa cópia que você tem em mãos tem alguma coisa a ver com o documento original escrito pelo autor, o Platão? Se o lapso temporal é de 1300 anos e o número de cópias são apenas 7. Não tem mesmo. De Demóstenes, 300 a.C., cópia mais antiga, 1100, lapso temporal, 1400, mais cópias, 200, mais um lapso temporal extraordinário. César, Guerras da Gália, a data original de 100 a 44, 100 a 44 a.C., cópia mais antiga, 900, lapso temporal, 1000 anos, 10 cópias. Lívio, História de Roma, data original, 59 a.C., ou 59 a 7 depois de Cristo. 59 antes a 7 depois. Cópia mais antiga, século IV, parcial, principalmente século X. Intervalo em anos, 400 ou 1000 de lapso temporal. Cópia, né? Uma parcial e 19 cópias. Temos aí esse documento, né? Que é fraco em comprovação de seus originais. Tácito, Anais, original de 100. A cópia mais antiga de 1100. O lapso temporal, 1000 anos de lapso temporal, só isso. 20 cópias, tá ok? Plínio, o Jovem, História Natural, 61 a 113 depois de Cristo. Cópia mais antiga, 850. Lapso temporal de 750 anos, 7 cópias. Agora veja o Novo Testamento. A extraordinária e esmagadora força de comprovação de documentos do Novo Testamento. Novo Testamento, tá ok? A autoria tem diversos autores que contribuíram, conforme foi apresentado ao longo da aula, né? Data original dos escritos entre 50 e 100, colocado aí, né? Cópia mais antiga, aí temos 114, fragmento, conforme foi apresentado aqueles fragmentos lá. 200, livro completo. 250, a maior parte do Novo Testamento, né? 325, Novo Testamento completo. Então temos aí essas gradações de documentos, desde fragmento até Novo Testamento completo. Fragmento, 50 anos como lapso temporal. Nenhum texto tem uma proximidade tão grande dos originais. Então, a partir daquele fragmento, você sabe que texto é. Você identifica. A partir da análise, a que época pertence.
E aí você conseguiu comprovar que você tem um fragmento que data-se de somente 50 anos depois do seu texto original. Um lapso temporal extremamente curto. Você praticamente consegue ali sentir, né, que o autor colocou a sua caneta naquele material. Com relação a livros, você tem um lapso temporal de 100 anos. Com relação à parte do Novo Testamento, de 150. E com relação ao Novo Testamento inteiro, apenas 225 anos. Com relação a cópias, você tem pelo menos 5.366 cópias das mais antigas. Ok? E aí você tem os manuscritos, conforme colocado aí, tá certo? Que eu estou apresentando. Manuscritos gregos remanescentes, né? Novas evidências que demandam o veredicto, nos diz. Unciais, pelo menos 307. Minúsculos, pelo menos 2.860. Lecionários, que são estudos feitos em cima do texto do Novo Testamento. Textos feitos para ensino. 2.410. Papiros, 109. Subtotal, 5.686. Manuscritos em outras línguas. Agora vem as traduções, né? Vulgata Latina, 10.000. Etíope, 2.000. Eslavônio, 4.101. Armênio, 2.587. Versão siríaca Peshitta, 350. Copta, tá certo? Falado ali no Egito Antigo. 100 pelo menos. Árabe, 75. Versão Vetus Latina, 50. Anglo-saxônico, 7. Gótico, 6. Sogdiano, 3. Siríaco Antigo, 2. Medo-Persa, 2. Frâncico, 1. Subtotal 19.248, total, juntando todos os números, 24.970 cópias diferentes em diferentes versões, em diferentes traduções, algumas com lapso temporal apenas de 50 anos. E aí, encerramos nossa aula. Quais são as principais traduções da Bíblia? Bíblia hebraica, cânon palestinense, século I da era cristã. Tá, ok? Temos aí o cânon da Bíblia hebraica, cânon palestinense, século I da era cristã. Septuaginta, a versão de 70, a versão da Bíblia hebraica para o grego. Essa versão adicionou os livros apócrifos não aceitos pelo protestantismo e pelo judaísmo. Cânon alexandrino grego, século III da era cristã. Século III, veja só, hein? Vulgata, tradução do Antigo Testamento hebraico do Novo Testamento grego para o latim. Versão feita por São Jerônimo a pedido do Papa Damásio I, entre os séculos 4 e 5 d.C. Jerônimo não incluiu os livros apócrifos. Lutero, tradução alemã da Bíblia, feita por Martinho Lutero, e impressa em 1534, versão popular. Temos aí a Bíblia de Lutero. E a Bíblia Almeida, tradução completa para o português, feita por João Ferreira de Almeida, que não era padre, ok? Nunca foi, tá certo? Um jovem que já se empenhou nesse trabalho de tradução, e publicada em 3 volumes em 1753. A Bíblia completa em um único volume só foi lançada em 1819. Você podia então comprar uma Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento. Trabalho extraordinário, né? Bíblia em português. Principais traduções. Sociedade Bíblica do Brasil. Veja informações aí. 1753. Publicação da tradução de João Ferreira de Almeida, em 3 volumes. 1790. Versão de Figueiredo, elaborada a partir da Vulgata pelo padre católico Antônio Pereira de Figueiredo, publicado em 7 volumes, depois de 18 anos de trabalho. 1819, primeira impressão da Bíblia completa em português em um único volume, tradução de João Ferreira de Almeida, extraordinário. E em 1898, revisão da versão de João Ferreira de Almeida, que recebeu o nome de Revista e Corrigida. A tradução de Almeida foi traduzida para o Brasil pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, com data anterior à fundação da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Muito obrigado por acompanhar a gente ao longo desse longo trajeto, estudando o cânon, a autoridade canônica do Novo Testamento. Se você gostou da aula, curte, compartilha, inscreva-se no canal, compartilhe o nosso canal. A imagem que você tem em tela, você tem o nosso canal já alcançando 2.223 inscritos. Se você não se inscreveu, inscreva-se, continue conosco, compartilhe e que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo.